Bom dia, turma! Hoje nossa aula será de ciências e o nosso assunto de hoje serão as cadeias e as teias alimentares. E no assunto de hoje nós iremos estudar os produtores, os consumidores e os seres decompositores, tá certo? Então, prestem bastante atenção porque o vídeo é curtinho, mas ele é bem explicativo e bem complexo, tá certo? Para vocês conseguirem responder a atividade. Então, vamos lá. Os seres vivos eles precisam se alimentar, não é mesmo? E esses alimentos eles fornecem a energia necessária para que esses organismos realizem todas as suas atividades, além de elementos para o seu crescimento. Então, todo mundo sabe que todo organismo ele precisa se alimentar. Para o quê? Para poder crescer e também para poder organizar sua vida, levar sua vida adiante, fazer as coisas normais do dia a dia. E para obter esse alimento de que eles precisam, os seres vivos eles estão relacionados uns com os outros e também com o ambiente onde eles vivem. Ou seja, além dos seres vivos eles estarem relacionados um com o outro, eles também estão relacionados no ambiente. Por exemplo, se eu estou numa floresta, os ambientes que moram nessa floresta vão se alimentar das coisas que tem na floresta. Se eu estou no oceano, os animais e seres que moram dentro da água só vão se alimentar de coisas que estão dentro desse ambiente. Porque não pode, por exemplo, um tubarão que vive no oceano se alimentar de coco, de um coqueiro, ou de manga, ou de goiaba. Não pode. Então ele tem que se alimentar daquilo que tem na região onde ele vive. E essas relações de alimentação entre os seres vivos, em que um serve de alimento para o outro, formam as chamadas cadeias alimentares. E para representar essa relação, costuma-se realizar setas, que significam é alimento para. Então, no decorrer dessa aula, vocês vão ver, desse vídeo, quer dizer, vocês vão ver que algumas coisas elas possuem uma setinha vermelha. E essa setinha vermelha quer dizer que um animal serve de alimento para o outro. Porque nós sabemos que os animais eles não só se alimentam de vegetais e de frutas, os animais também se alimentam uns dos outros. Então, vamos lá. Neste exemplo, nós temos o produtor. O que é o produtor? O produtor é aquele que produz a energia, tá certo? Que geralmente são os vegetais. Então, os vegetais e os demais seres vivos que fazem a fotossíntese, que a gente já estudou, são chamados de produtores, ou aqui no caso, o produtor. Pois eles produzem o próprio alimento e as cadeias alimentares começam sempre com os seres produtores. Então, a cadeia começa sempre aqui. Está vendo essa setinha vermelha? Então, quer dizer que o produtor ele serve de alimento para o consumidor primário, certo? Então, o consumidor primário vai se alimentar do produtor, ou seja, aqui é o vegetal, aí o primeiro animal que comeu o vegetal, então por isso que tem essa setinha. Aí nós temos o consumidor primário e o consumidor secundário, porque esse primeiro aqui vai comer o produtor. O produtor vai servir de alimento para esse primeiro e esse primeiro vai servir de alimento para esse segundo. Então, esse aqui vai comer esse, que esse aqui comeu esse, tá certo? Por isso que as setinhas. Setinha, lembrem-se, significa é alimento para. Então, o produtor é alimento para o consumidor primário, que é alimento para o consumidor secundário. Então, os consumidores, quer dizer, são animais que, uma vez que obtêm o alimento, ao consumir outros organismos. Então, o consumidor primário e o secundário, eles, diferente das plantas, eles não conseguem ter o seu próprio alimento, criar seu próprio alimento. Então, o que é que eles fazem? Eles precisam buscar esse alimento em algum canto, seja ele comendo um produtor, comendo um vegetal, comendo uma fruta, ou comendo outro consumidor, como é o caso aqui, que o consumidor secundário se alimenta do consumidor primário. E tanto o produtor quanto o consumidor primário vão todos servir de alimento para os decompositores. E o que são isso? Os decompositores eles representam um tipo especial de consumidor, pois eles se alimentam da matéria orgânica. Matéria orgânica nada mais é que são os restos dos seres vivos, como partes de vegetais, cadáveres, etc. Então, eles atuam na decomposição, que é a degradação, e a maioria dos decompositores é microscópica, ou seja, nós não conseguimos ver com o olho, precisamos do aparelho do microscópio.
E é por isso que esses organismos eles foram apresentados como os decompositores. Então, vamos recapitular. Nós temos o produtor. O produtor é aquele ser vivo que produz o seu próprio alimento, que no nosso caso aqui são as plantas. Então, o produtor, ele vai, setinha vermelha, significa servir de alimento. Então, o produtor, que é aquele ser vivo que produz o seu próprio alimento, vai servir de alimento para o consumidor primário. Por quê? Porque o consumidor primário, ele não consegue criar o seu próprio alimento. Então, ele precisa se alimentar de outro ser vivo, que no nosso caso aqui é o produtor. Então, esse primeiro aqui vem e come esse aqui. Então, esse aqui serve de alimento para esse. Esse aqui vem e come esse. Já o segundo aqui também não consegue fazer o seu próprio alimento. Então, ele tem que comer outro. Então, esse vem aqui e come esse aqui. E esse daqui, que primeiro já comeu esse. Então, esse aqui, o produtor, serviu de alimento para o consumidor primário e o consumidor primário serviu de alimento para o consumidor secundário. E digamos que o consumidor secundário ele tenha morrido de causas naturais, então os decompositores vão lá e vão se alimentar do cadáver desse. Pode acontecer que o consumidor primário também morra antes do consumidor comer ele? Pode. Então vai acontecer a mesma coisa. Ele vai virar alimento para os decompositores. Pode acontecer também do produtor da planta do nosso vegetal aqui morrer antes do consumidor primário comer ela? Pode também. Então ela também vai virar alimento para os decompositores. Então isso aqui quer dizer que na natureza nada é perdido, ou seja, o produtor que cria o seu próprio alimento vira comida do consumidor primário. O consumidor primário vira a comida do consumidor secundário. E se não tiver ninguém para consumir, para comer esse daqui morrer naturalmente, quem vai consumir ele, quem vai comer ele são os decompositores. Sendo que o consumidor primário também pode morrer antes de ser consumido e ir para os decompositores, e os produtores também podem morrer antes e ir para os decompositores, tá certo? Vai ficar mais facinho nesse esquema aqui. Nesse exemplo nós temos uma planta, tá certo? E a planta é o nosso produtor. Nós sabemos que as plantas, os vegetais, eles tiram alimento da onde? Da luz do sol, através do processo de fotossíntese. Então nós temos aí nossa plantinha realizando seu processo de fotossíntese e se alimentando. Lógico que nós vamos ter um gafanhoto. Esse gafanhoto ele vai comer essa nossa plantinha. Então essa plantinha, tá vendo que a seta vermelha está apontando para o gafanhoto? Então essa nossa plantinha vai servir de alimento para o nosso gafanhoto, certo? Então o nosso gafanhoto vai ser o consumidor. Então vai ser o consumidor o primeiro que consumiu o produto. Então nossa planta é o produtor e o primeiro animal que consumiu a planta foi o nosso gafanhoto, que vai ser o consumidor primário. E esse gafanhoto vai virar alimento para um sapo. Então, a plantinha foi comida pelo gafanhoto e o sapo comeu o gafanhoto. Então, podem ver que um serviu de alimento para o outro. Então, aqui a plantinha é o nosso produtor, o gafanhoto e o sapo são os nossos consumidores, porque nem o gafanhoto e nem o sapo conseguem criar seu próprio alimento como a planta, então precisam ir em busca dos seus próprios alimentos. E por contrapartida, o nosso sapo virou comida de uma cobra. Então nós temos aqui o nosso produtor, que é a plantinha, que virou alimento do gafanhoto, que o gafanhoto virou alimento do sapo e que o sapo virou alimento da cobra. Então, a plantinha é o produtor, o gafanhoto, o sapo e a cobra são os consumidores, tá certo? E se não tiver nenhum animal que venha comer a cobra, e o mesmo acontece com o sapo, com o gafanhoto e com as plantinhas, eles vão ser alimentos para os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Imagina que não teve nenhum gafanhoto para comer essa planta e ela acabou morrendo. Quem é que vai comer se ela morrer? Os fungos e as bactérias, que são os decompositores. Se não teve nenhum sapo para comer os gafanhotos, o que é que vai acontecer? Ele vai morrer naturalmente e vai virar o alimento dos fungos e das bactérias, que são os decompositores.
Mesma coisa com sapo. Se não tiver cobra, vai morrer normal, vir os fungos e as bactérias e se alimentar dele. Mesma coisa com a cobra, fungos e bactérias. Então, prestem bastante atenção. A planta é o produtor, o gafanhoto come a planta, o sapo come o gafanhoto e a cobra come o sapo. Então, o gafanhoto, o sapo e a cobra são os consumidores, porque eles consumiram. Esse aqui produziu o alimento sozinho e esses foram os que consumiram. Esse consumiu esse consumiu esse e esse consumiu esse. E esse aqui consumiu todos eles, tá certo? Então, os fungos e as bactérias são os decompositores. Plantinha, produtor, gafanhoto, sapo, cobra, consumidor, fungos e bactérias, decompositores, tá certo? Isso na natureza. Mas também ocorrem na natureza desequilíbrios nessa cadeia alimentar. Isso aqui que nós estamos vendo é uma cadeia alimentar, porque cada um está ligado um ao outro, tá certo? Só que pode haver desequilíbrios nessa cadeia alimentar. Vamos usar o exemplo aqui dessa nossa cadeia, da plantinha, do gafanhoto, do sapo, da cobra e dos fungos e bactérias. Vamos lá. Imagina que nessa região que tem essa cadeia aqui, os sapos eles foram mortos. Então, morreram todos os sapos dessa região. Se uma vez morreram todos os sapos, o que é que vai acontecer? Não vai ter nenhum tipo de animal para comer os gafanhotos. E o que é que vai acontecer com esses gafanhotos? Eles vão se multiplicar e virar muitos e muitos e muitos gafanhotos. Então, o que é que vai acontecer? Se eu tenho muitos e muitos e muitos gafanhotos e não tenho nenhum sapo para comer eles, também não vou ter cobras para comer os sapos. Porque se os sapos morreram e a cobra que se alimentava dos sapos não tem mais sapo, consequentemente também as cobras vão acabar morrendo de fome. Enquanto isso, os gafanhotos cada vez aumentando o seu número. Se eu tenho muito gafanhoto, esses gafanhotos vão acabar fazendo o quê? Comendo todas as plantas, até não ter mais nenhum tipo de planta para produzir esse alimento. E uma vez que não tem o sapo para comer gafanhoto, não tem o cobra porque os sapos morreram, e o número de gafanhotos era tão grande, tão grande, tão grande que comeu todas as plantas, e agora acabou que não tem mais plantas para esses gafanhotos comerem. E o que é que vai acontecer com esses gafanhotos que não tem mais planta para eles comerem? Também vão acabar morrendo de fome. Então, para vocês perceberem como se sumir um desses aqui na cadeia, como pode prejudicar tudo. Só o simples fato de morrerem os sapos, consequentemente, atrapalhou a vida das cobras, porque não tinha mais sapos para comer e acabaram morrendo de fome. O número de gafanhotos subiu muito, fazendo com que eles comessem todas as plantas, fazendo com que as plantas sumissem também. E se não tem planta para eles comerem, eles também acabaram desaparecendo. Então, aqui mostra bem o desequilíbrio que pode ocorrer nessa cadeia, nessa cadeia alimentar. Mas, caso não ocorresse, ficaria tudo normal. A planta como produtor, o gafanhoto como consumidor, o sapo como consumidor, a cobra como consumidor e os fungos e bactérias como os decompositores, sendo que cada um é ligado um ao outro numa cadeia, certo? E o interessante aqui dos fungos e bactérias, sabe o que eles fazem quando eles decompõem cada ser vivo? Eles levam o material, por exemplo, a cobra. A cobra morreu de velhice, o cadáver dela foi lá e foi decomposto por os fungos e bactérias. Toda a matéria-prima, o material vivo, os sais minerais, os nutrientes do corpo da cobra foram para a terra.
E dessa terra vai o que? Alimentar uma planta. Então vai começar tudo de novo, mostrando bem que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, todo os nutrientes que a cobra tinha no seu corpo acabaram sendo decompostos pelos fungos e as bactérias que se transformaram em nutrientes para a terra, para o solo, que vai fazer assim novas plantas crescerem. Então, tudo isso acontecer em uma escala enorme. É lógico que tem outros animais que podem comer plantas, outros animais que podem comer gafanhotos e por aí vai. Isso aqui foi só um exemplo, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e que respondam à atividade sem nenhum problema. Tudo bem? Até semana que vem, pessoal.